Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Eu preciso reconhecer o quão bom é, o quão abençoador é colher os frutos daquilo que um dia nós semeamos. Abraçar algumas vitórias que foram perseguidas ao longo de décadas, de muito esforço, de muito trabalho, de muito empenho. Eu reconheço sim, que é extremamente abençoador. Mas deixa eu lhe perguntar, você já experimentou da bênção do compartilhar? Da bênção do repartir, da bênção do dividir? Eu penso que há muitas formas de experimentar a graça, a bênção, a felicidade de compartilhar. Primeiro, quando a gente compartilha experiências. Eu não sei se você já percebeu que à medida em que compartilhamos, pode avançar por favor? À medida que nós compartilhamos experiências, mesmo que tenham sido experiências desagradáveis, falar sobre aquilo que um dia aconteceu, ainda que tenha sido doloroso, faz com que eu reestruture a minha visão daquilo que aconteceu. E como às vezes compartilhar isso com alguém que às vezes está passando por coisas semelhantes, como é edificador, como é edificador. Já percebeu quando nós somos também desafiados a compartilhar do tempo? Quando alguém separa um tempo para conversar com você, para lhe visitar, para lhe ouvir. Você já percebeu como é significativo a bênção do repartir o pão? Eu não sei se você já passou uma situação de necessidade tão grande, que de repente você foi para o quarto, dobrou o seu joelho, orou a Deus, e em resposta, de repente um carro parou à porta, era um amigo, alguém que olhou para você e disse: olha, eu não sei o porquê, mas Deus tocou meu coração, e eu trouxe algumas coisas para você e para os meninos. Meu Deus, quão abençoador é compartilhar o conhecimento. Como nós repartimos, ou quando nós repartimos aquilo que um dia nós aprendemos, nós multiplicamos o conhecimento. Como é bom poder compartilhar dos recursos, como é bom compartilhar a informação. Eu não sei se você já esteve perdido, essa geração não sabe o que é ficar perdido numa estrada, esperando que passe alguém para perguntar onde fica, onde é que entra, porque todo mundo hoje é orientado pelos aplicativos. Mas repartir, compartilhar informação é algo tão precioso. E aliás, o verbo compartilhar é usado pelo apóstolo Paulo nesse texto que mencionei inicialmente, Romanos, capítulo 12, que tem sido nosso companheiro, no versículo de número 13, apenas a sua primeira parte. O verbo compartilhar, ele é utilizado pela Nova Versão Internacional em sua tradução. E ele diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Em uma outra tradução, a tradução mais clássica da Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Sinceramente, é por esta razão que vez ou outra eu trago uma outra tradução, mais contemporânea, porque quando eu lhe digo comunicai com os santos nas suas necessidades, provavelmente alguns de nós não vai entender o que de fato significa esse processo de comunicação. Há uma outra tradução, sim, da Nova Versão Transformadora, que ao invés de compartilhar, comunicar, usa o verbo ajudar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. E a paráfrase da mensagem segue a mesma linha, usa o verbo ajudar. Ajudem os cristãos necessitados. Meus irmãos, a igreja é lugar de gente santa. Eu vi um amém aqui só. Eu vi somente um amém pastoral. Aí pastoral não vale, né, irmãos? Vou repetir. Igreja é lugar de gente santa. Amém. Que maravilha. Os santos repetiram. Os santos repetiram. Deixa eu lhes dizer, eu sei que nós queremos ser uma igreja acolhedora e nós caminhamos nessa direção. Eu sei que queremos ser uma igreja evangelística e caminhamos nessa direção. Uma igreja onde a comunhão seja algo tão forte, uma igreja serva, uma igreja comprometida. Mas eu quero dizer aos irmãos que nenhum desses ministérios, nenhuma dessas responsabilidades missionais da igreja, ela destrói a necessidade de santidade no meio do povo de Deus. Eu quero ser acolhido por gente santa, eu quero ser abraçado por gente santa, eu quero ser servido por mãos santas.
Eu sei que isso pode ser estranho, ou soar melhor estranho, mas Paulo, ele costuma usar a expressão santo para identificar aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ele faz isso, pode avançar, ele faz isso tanto neste verso que lemos, do capítulo 12, versículo 13, como também no início das suas cartas pastorais. Se você for olhar as saudações feitas pelo apóstolo Paulo em suas cartas, essa mesma carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. E o curioso, irmãos, é que o apóstolo Paulo fala, ou identifica os cristãos de Roma como santos, apesar da perseguição que eles vêm enfrentando, o que eles estavam enfrentando. O fato de ser perseguido, irmãos, ou melhor, santos, santidade, move de alguma forma, sabe, irmãos, o reino das trevas na direção contrária ao povo de Deus. Eu não sei se fui claro no que quero dizer. Eu quero lhe dizer que a santidade precisa ser vivida mesmo no ambiente de perseguição. Isso não anula o meu compromisso de santidade diante de Deus. Quando Paulo, por exemplo, escreve à igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 1, 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Se você for para a segunda carta, capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Mas se você olhar para o texto dessas duas cartas, o que você vai encontrar? Uma igreja marcada por divisões, uma igreja com partidos dentro da comunidade, uma igreja que desprezava na relação comunitária aqueles que eram mais simples, uma igreja marcada pelo orgulho espiritual. Os cristãos de Corinto são chamados de santo, apesar da carnalidade daquela comunidade, irmãos. E vou mais longe. Se você abrir a carta à comunidade de Éfeso, primeiro capítulo, primeiro verso, Paulo escrevendo diz assim: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mas se você for lá para o texto de Apocalipse, para as cartas para as igrejas da Ásia, e olhar a carta que foi escrita à igreja de Éfeso, é essa igreja que recebe uma carta da parte de Deus, dizendo que eles tinham esquecido o seu primeiro amor. Eles são chamados de santos, os cristãos de Éfeso são chamados de santos, apesar do esfriamento espiritual. Vou mais longe, irmãos. Se você abrir a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Mas eu não sei se você se lembra da dificuldade de relação entre Evódia e Síntique. Capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo convida as duas a, de alguma forma, celebrarem um pacto de comunhão. Por isso, os cristãos de Filipos são chamados de santos, apesar da desunião, da divisão interna, das dificuldades de relacionamento. Mas deixe-me concluir. Em Colossenses capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve aquela carta, e veja o que é que ele diz: aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Agora leia a carta aos Colossenses. Sabe o que é que você vai perceber? Uma igreja que está minada por uma cristologia herética, por desvios doutrinários dos mais diferentes. Mas eles são, os cristãos de Colossos, são chamados de santos, apesar dos desvios doutrinários. Digo tudo isso e quero apontar na direção de duas verdades preciosas. A primeira delas é que com isso você descobre que as igrejas do Novo Testamento são bem parecidas com a sua. Às vezes nós olhamos para as igrejas do Novo Testamento e imaginamos um outro cenário. Mas eu quero lhe dizer que nós fomos separados, nós fomos santificados por Deus. De alguma forma, irmãos, a igreja hoje precisa resgatar esse compromisso com a santidade. Em que pese as dificuldades doutrinárias, em que pese as dificuldades de relacionamento, em que pese as dificuldades da direção da própria vida, nós fomos chamados para sermos, como povo de Deus, um povo santo, irmãos. E a segunda conclusão que tenho, quando contemplo todas essas expressões do apóstolo Paulo, que santidade não é uma realidade consumada. Na verdade, é um propósito para a vida e para toda a vida, irmãos.
É continuar na busca da santidade, apesar das dificuldades de relação. É continuar na busca pela santidade, apesar de tantas diferenças, apesar de tantas divergências, apesar de tantos conflitos. Deus lhe chamou para ser santo. Um santo homem de Deus. Aliás, qual foi a última vez que alguém olhou para você e disse: você é um santo? Agora, sem ironia, né, irmãos? Porque às vezes nós usamos essa expressão não para reconhecer santidade, mas de alguma forma denunciar o contrário. Você é um santo, você nunca faz nada. Já percebeu? Você é um santo, você nunca faz nada. Eu tenho andado tão preocupado, irmãos, porque a igreja hoje tem sido exposta de uma maneira tão difícil, tão terrível. Se você acompanha as redes sociais, praticamente toda semana aparece uma denúncia, aparece uma nova disputa, disputa por templos, disputa por patrimônio, disputa por nome, por marca, disputa por conta de púlpito, disputa por conta de likes, disputa por conta disso, daquilo. Eu vejo tudo isso, irmãos, e sabem, eu me recordo do dia em que o Senhor Jesus entrou no templo em Jerusalém e purificou aquele lugar. Nós hoje estamos percebendo claramente que de todas as características da igreja, a que tem sido mais desprezada é a santidade. Em nome de uma identificação com o mundo que está à nossa volta, temos feito inúmeras concessões. E deixado para trás o nosso compromisso de integridade. O nosso compromisso com a identidade como filho de Deus, como filha de Deus. Mas o texto que nós lemos lá de Romanos, capítulo 12, versículo 13, ele também me mostra uma outra realidade para a qual nem sempre nós estamos preparados para conversar, viu? É porque a Bíblia com isso me diz que gente santa também pode passar necessidade. Eu vou ler, porque o texto que nós lemos inicialmente, na Nova Versão Internacional, dizia o quê? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ora, então mentiram para mim e para você. Quando disseram que se eu me comprometer com a santidade, se eu for um dizimista fiel, se eu for um zeloso servo de Deus, se estiver comprometido com os ministérios, eu não vou passar nenhuma necessidade. Quem foi que lhe disse isso? Se alguém um dia lhe disse isso, quero lhe dizer, essa pessoa não falou a verdade para você. Porque o que o texto está me dizendo é que santos podem passar por necessidade. E aqui eu sei que estou lidando com algo muito delicado, mas a sua santidade, ainda que associada ao cuidado de Deus, não vai impedir que você venha passar por dificuldades. As necessidades, elas existem, irmãos. E santos, repito, podem sim passar por necessidades. Aí você vai levantar-se agora, pedir a palavra e me dizer: mas pastor, não está escrito no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é só a abertura do texto, irmãos. Observe que quando o texto diz nada me faltará, observe como continua. Como continua a ação do pastor para com a sua ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí depois o texto diz: olha, eu sei que as ovelhas precisam descansar. Aí o texto diz o quê? Deitar-me faz em verdes pastos. Eu sei que a igreja, as ovelhas do povo de Deus precisam beber água. Aí o que é que o pastor faz? Leva-me a águas tranquilas. Eu também sei das minhas necessidades emocionais, dos meus conflitos. Às vezes eu estou perdido, me sinto como que espremido, passando por situações de provação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembra-se disso? O Senhor está comigo, a tua vara. Eu preciso do consolo. O Deus que se revela, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o Deus que conhece, irmãos, cada uma das minhas necessidades. O que significa que Ele está para suprir, Ele está para consolar, Ele está para colocar água, Ele está para me levar a pastos verdejantes, Ele está para descansar o meu coração. Não há nenhuma necessidade no meio deste rebanho que o Senhor não possa cuidar. Não há, irmãos, nenhuma necessidade. Por isso eu volto a dizer-lhes, quando eu declaro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu declaro reconhecendo as minhas necessidades. Ainda que tenha sede, eu sei que o Senhor vai me levar
ao caminho das águas. Ainda que me sinta cansado, ainda que esteja passando por um vale de provação. Meus irmãos, eu leio o texto sagrado e com isso, deixe-me avançar. Eu lembro de 2 exemplos bíblicos que talvez nos ajudem a entender ainda mais esta verdade. A primeira delas, quando um homem justo morre, ele é um filho de profeta, ele está sendo acompanhado pelo profeta de Deus, ele vem a óbito, e aí diz o texto sagrado que a sua mulher se desespera, porque a dívida que ele deixou era tão grande, que os credores chegaram na porta da sua casa para levar os seus 2 filhos, para serem vendidos como escravos, para pagar a dívida. Um homem justo, porque aquela mulher, quando conversa com o profeta, ela diz claramente: você sabe que o meu marido era um homem justo, era um homem íntegro, mas ele viveu essa experiência. Vou trazer-lhe um outro exemplo, e agora é um exemplo paulino, um exemplo do Novo Testamento. Na carta aos Filipenses, Paulo diz no capítulo 4, versículo 12, Paulo declara: eu sei o que é passar necessidade. Está escrito, irmãos. Está escrito, por isso eu volto a lhe dizer: homens santos, mulheres santas, também podem passar por dificuldades, podem passar por necessidades, mas tem uma coisa que eu não lhe disse, acerca daquele homem que morreu e deixou uma dívida absurda. Quando o profeta ouviu a palavra daquela mulher, ele mandou que ela recolhesse todas as vasilhas que conseguisse, inclusive com os vizinhos. Aí o texto sagrado diz que ela viu o milagre daquele azeite se multiplicar e encher cada uma daquelas vasilhas. E aí termina a história dizendo assim: vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esse é o Deus que eu creio, irmãos. Que ainda que eu tenha as necessidades, ainda que eu não saiba como é que vai ser o dia de amanhã, como vai ser a sorte dos meus filhos, Ele se levanta como o pastor que não deixa faltar nada e coloca diante de mim uma prova de fé. E à medida em que eu caminho pela fé, eu enxergo o cuidado de Deus para comigo. Vou adiante. Sabe aquele homem que disse há pouco: eu sei o que é passar necessidade? Qual foi a carta que eu mencionei? A carta aos Filipenses, não foi isso? Continuando a ler a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o mesmo capítulo, ele olha para a igreja e diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Eu não posso ler aquela referência que fiz há pouco, sem ler este outro versículo da Escritura Sagrada. O Paulo que diz: eu sei o que é passar necessidade, ele também sabia que Deus supre cada uma delas, irmãos, pela sua misericórdia e pela sua riqueza. Por isso eu creio sim que passamos por adversidades, que passamos por dificuldades, mas o apelo do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz: olha, compartilhem com os santos que estão passando por dificuldades, com necessidades, ele está quase nos dizendo: olha, enxerguem que no meio do povo de Deus há pessoas com necessidades tremendas, e por favor, nem toda necessidade se reduz a dinheiro. Há outras necessidades que são tão fortes e pesadas, irmãos. É provável que algum dia você já tenha entrado nesse santuário e alguém lhe abençoou, compartilhando, sabe aquela coisa da experiência? Alguém sentou-se com você e começou a falar, e você disse: essa criatura deve saber o que eu estou passando, porque ela lhe contou coisas que faziam sentido para a sua vida. Sabe aquela criatura que sentou-se ao seu lado, conversou com você, e você disse que estava passando por uma situação difícil, ela disse: vou visitar você, e na semana seguinte ela fez isso, separou um tempo. Ela descobriu que você estava com uma dificuldade em relação aos seus filhos, ia ser internado, disse: olha, pode deixar que eu tomo conta, que eu vou ficar lá ao seu lado, você não tem. Gente, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Igreja é lugar onde as necessidades de um só se tornam problema de todos. E sabe qual é o nome disso? O nome disso é compaixão. É por isso que está escrito, irmãos: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Igreja, irmãos, é lugar onde pessoas diferentes se formam, se tornam uma grande família. Sabe como é o nome disso? Amor. Sabe o que é que está escrito na palavra? Está escrito assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós somos família da fé, irmãos.
Sim, temos o compromisso de abençoar todas as pessoas que estão à nossa volta, mas diz o texto sagrado, especialmente, você tem um amigo em especial, você tem um irmão em especial, e gente que às vezes se esconde no meio dessa multidão com todas as suas necessidades. Eu quero lhes dizer, há pouco eu disse, não é? Que os santos, eles podem passar sim por necessidade. Ah, pastor, mas então qual é a diferença? É porque quando os santos se reúnem, irmãos, aquele que estava fraco acaba sendo fortalecido por palavras de encorajamento dos que estão à sua volta. É porque quando os santos se reúnem e tem alguém chorando, os demais vão chorar com ele, vão ouvir a sua dor, vão chorar com os que choram e vão se alegrar com a sua vitória. A diferença, irmãos, é que quando um santo ele tem essa necessidade premente de algum desafio para a sua vida pessoal, meu Deus, alguém se levanta e diz, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso. E de repente nós encontramos no meio dessa gente a manifestação concreta daquilo que é ser família de Deus. Igreja, irmãos, é lugar onde somos desafiados a amar o próximo, assim como um dia, e como sempre, não é, irmãos? Fomos amados pelo Senhor. Quer ouvir o que está escrito? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É isso que significa a ceia do Senhor, irmãos. Por muitas vezes, eu me perguntei por que o Senhor estabeleceu esse memorial. Para lembrarmos dele, da sua morte, do seu corpo ferido, lembrarmos da cruz, do seu sangue vertido. Deixe-me lhe dizer, certamente há muito mais. Jesus, quando me coloca diante da celebração da ceia, Ele está me mostrando que o amor, ele se caracteriza pelo compartilhar, pelo dar, pelo repartir. Não é pelo juntar, pelo acumular, pelo usufruir, mas é pelo abençoar aqueles que estão à minha volta. É por isso que quando a gente olha para esta celebração, irmãos, e lembra daquilo que foi a crucificação, nós somos chamados por Deus a viver a mesma realidade, a viver o mesmo propósito, de amar aqueles que estão à nossa volta de uma forma poderosa. É por isso que o texto diz, olha, compartilhem com aqueles santos de Deus em suas necessidades. Eu não sei se você tem a possibilidade agora de, por um instante, parar e pensar em alguém que você sabe que está passando alguma situação muito difícil. E começar orando por ele, começar orando por ela. Alguém que você identifica, eu não tenho visto aquela pessoa, ou eu soube que ela passou por isto, eu soube que ela está vivendo esta situação. Eu queria que você pronunciasse o nome dessa pessoa diante de Deus em oração. Você pode fazer isso? Comece fazendo isso. Eu quero lhe dizer que quando Deus cuida de alguém, Ele também cuida através da sua igreja. Que quando Deus socorre alguém, Ele também faz isso através do socorro da igreja, do povo de Deus. Eu quero lhe fazer um segundo desafio, além de orar por essa pessoa. É o desafio de assumir com Deus um propósito, de se fazer presente, de compartilhar, seja a sua experiência, seja o seu tempo, o seu pão, mas que o Senhor nos mova na direção daqueles que estão à nossa volta, com o mesmo sentimento de amor, revelado na cruz do Calvário. Converse com Deus, fale com Ele neste momento.